pra diferenciar que Deus criou a diferença. Irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um, e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. Que seria do adeus sem o retorno? Que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença. Iremos iniciar mais uma etapa do nosso trabalho. Iremos fazer uma entrevista sobre o tema diversidade cultural da disciplina Homem, Cultura e Sociedade, ministrado pela professora Ângela Bispo. Hoje iremos entrevistar o engenheiro civil Gerbes Barbosa Gomes, onde irá nos conceder uma entrevista relacionada ao tema diversidade cultural. Senhor Gerbes, o que faz parte de uma diversidade de culturas? Boa tarde. Diversidade de cultura tem a ver com as diversas culturas e os diversos povos que constituem uma sociedade. Dentro dessas culturas vão estar incluídas suas crenças, seus costumes, suas religiões, suas festividades, suas comidas típicas, entre diversas coisas que compõem a cultura de cada povo. Pelo que o senhor percebe, como a sociedade encara essa diversidade? Será que há um certo preconceito por parte da mesma? Bom, referente a essa pergunta, eu acho que não se deve generalizar e dizer o que a sociedade acha de maneira geral, mas o que existe são, dentro da sociedade, pessoas, indivíduos que vão valorizar as diversas culturas dentro de um Estado, dentro de uma sociedade. Quando eu falo Estado, de uma maneira geral, pessoas que vão estar dando valor, vão estar reconhecendo o valor de outros povos, a sua cultura, a sua comida típica, até visitando pontos turísticos de um determinado local que fazem parte da cultura daquele povo. E existem pessoas que, infelizmente, como a gente percebe, a gente vê nos noticiários, que vão estar menosprezando e com certo preconceito em relação à cultura dos outros, por se considerarem superiores, acharem que sua cultura, o seu local onde elas vivem, possa ser melhor do que o dos outros, sua maneira de pensar possa ser melhor do que a dos outros. Infelizmente é o que existe ainda muito esse preconceito por parte de algumas pessoas dentro dessa sociedade. Ótimo. O que o senhor acha? O senhor acha que a globalização é uma ameaça para essa diversidade de culturas? Como o senhor poderia explicar isso? Bom, da mesma maneira que eu respondi a sua pergunta, eu acho que a globalização ela vai a dois pontos de vista. Por um lado, a globalização vai estar dando mais visibilidade a essas diversas culturas, aos diversos povos da sociedade, porque ela vai estar expondo de maneira mais ampla a cultura de outros povos, vai chegar ao alcance de outra sociedade a longa distância. Por exemplo, hoje, com a globalização, um estado, uma região, até mesmo um país, ele pode ser conhecido pelo outro apenas numa pesquisa rápida,
documentário, jornalístico. Então, de certa forma, a globalização está expandindo, dando muita visibilidade a várias culturas que temos em todas as sociedades, de maneira geral. Mas, por outro lado, essa globalização, por ela estar chegando também às diversas etnias, às diversas regiões, a outros povos, pode ser que algum desses povos se sinta, se atrai mais para a cultura do outro, como a gente percebe, por exemplo, como exemplo, nosso próprio povo brasileiro às vezes se influencia muito por a cultura norte-americana e assim por diante. E com isso pode ser que esses povos que estão absorvendo essas culturas de outros se sintam até inferiores e comecem a rejeitar a sua própria cultura e comecem a valorizar a cultura do outro. Então esses são os dois lados da moeda, mas de maneira geral eu acho que a globalização está influenciando de maneira positiva pelo fato de expandir a visibilidade das diversas culturas, como por exemplo do nosso país. O senhor considera o Brasil rico um país rico em diversidade cultural? Considero sim. Se a gente analisarmos a história do nosso país é constituído foi colonizado, foi povoado por diversos povos, diversas etnias. Aqui tivemos os povos indígenas, depois tivemos os colonizadores, portugueses, espanhóis, os europeus, e tivemos também os povos trazidos da África, né, os afrodescendentes. Então, no Brasil não existe um indivíduo que seja nato de uma dessas sociedades. Ele é misto de todas essas sociedades. Nós somos uma sociedade mista, de várias etnias. Então não tem por que considerarmos aquela ou outra cultura inferior à nossa, né? Na verdade, somos uma grande nação constituída por vários povos de diferentes etnias. Eu acho que isso a gente devemos cada vez mais valorizar e saber respeitar a cultura de cada um, pois é a nossa própria cultura de maneira geral. Boa noite, Nalva. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a diversidade cultural. Para isso, elaborei algumas perguntas. A primeira pergunta é, para você, o que é que faz parte dessa diversidade de culturas? Por que não o Brasil, né? O nosso país, que é extremamente rico em diversidade cultural, desde as músicas, que a gente tem uma variedade, a questão religiosa, né, que a gente tem o catolicismo, que a gente tem as religiões de matrizes africanas. Enfim, a gente tem essa diversidade na música, na culinária, que a gente não pode deixar de mencionar. A questão da culinária, que é típica de cada região do nosso país. Então, o Brasil em si, ele é fortemente marcado por essa diversidade com a cultura do outro. Esse desrespeito, tanto na questão religiosa, né, que às vezes você não quer aceitar a religião do outro, ou às vezes você quer obrigar que o outro, ele também siga a mesma religião que você. Então, quando a gente vê esse confronto, a gente observa que não tem um respeito com relação a respeitar a cultura do outro, ou seja, a questão da própria região, né, que a gente sabe que no Brasil a gente tem regiões distintas e às vezes existe um desrespeito, né, de uma região com a outra. Um exemplo bem simples é a questão do próprio nordestino, que a gente sabe que nós nordestinos somos muito ainda descriminalizados, certo? E principalmente quando esse nordestino ele vai lá para o centro-sul do país, né? A sociedade ainda ela tem que ver muito isso, porque a gente não pode aceitar, uma vez que a gente tem essa diversidade cultural, então a gente tem que respeitar, porque o interessante, o maravilhoso do nosso país é essa diversidade, é você saber que você mora em um país
Mas se você for lá na região norte, você vai encontrar um povo com tradições peculiares. Se você for no sul do país também. Então é como se você estivesse em outro país, dentro de um único país, que é o Brasil. Então ainda falta muito ser discutido, né? A nossa sociedade ainda tem que aprender muito, tem que valorizar e respeitar a cultura do outro, né? Seja da região Nordeste, da região Norte, da região Sul. A globalização ela é uma ameaça para essa diversidade de culturas? Como é que você pode me explicar? Com certeza, né? Quando a gente fala de globalização, significa querer homogeneizar, né? Tornar igual a todos, ou seja, padronizar uma cultura. E isso não é interessante, principalmente se tratando de um país como o nosso, né? Que o interessante é a gente respeitar, a gente reconhecer e ter essa tradição, né? Que muitas vezes é deixada de pai para filho e que a gente tem na nossa própria história. Então não é interessante, a gente não quer. Eu não quero chegar no norte e ser igualzinho aqui no Nordeste ou então no Sul. Então não é interessante. A mandioca, que é muito característica, com diversas preparações que nós encontramos. Quando a gente fala da região centro-oeste, ela é representada pelas cavaladas, certo? E procissão de fogaréu, que é muito marcado, principalmente no estado de Goiás, onde a gente encontra essa procissão do fogaréu. Além disso, a gente tem a culinária, que é fortíssima, principalmente com influência indígena. E além disso, a culinária do Centro-Oeste, ela sofre influência tanto da culinária mineira, como também da culinária paulista, né? E os principais pratos que nós encontramos nessa região é a galinha com pequi. Vamos falar da região sudeste, né? A região sudeste, ela é marcada por festas religiosas, principalmente a gente tem destaque com a festa, a peregrinação à Nossa Senhora Aparecida, né? Que a gente tem, anual, que a gente tem muitos fiéis que vão para lá fazer as suas promessas, muito forte. Além disso, a gente tem também a culinária, ela é muito diversificada. Os principais pratos que a gente encontra é a questão do queijo mineiro, do pão mineiro, do feijão tropeiro, da feijoada, certo? Da muqueca de capixaba, que é muito característica nessa região. E a gente fala também um pouco das festas que foram dos seus antepassados, como a festa da uva, né? Quem nunca ouviu falar da festa da uva, que é muito forte nessa região do sul do país. E falar na culinária, né, do sul do país, a gente lembra principalmente o churrasco, o chimarrão, que é muito forte. E além disso, a gente não pode deixar de falar do vinho, né, que é uma região muito marcada pela produção de vinho. Belíssimos vinhos são confeccionados nessa região. E por fim, eu acho que é isso da região, das regiões brasileiras. Entrevistar um pouco Miriam Glaser, técnica em edificações, que vai falar um pouco de diversidade e cultura. Para você, o que faz parte de uma diversidade de culturas? A forma de dançar, a forma de comer, a forma de se vestir, a forma de se expressar, tudo isso vem diante de uma cultura, né? Vem mediante uma cultura. Pelo que você percebe, a sociedade encara essa diversidade. Será que há um certo respeito por parte dessa sociedade? Em algumas culturas existe o respeito, mas em outras não. Tipo a Bahia. A Bahia ainda é muito discriminada, né? Por ser uma região onde existem muitos negros. O candomblé, por ser da região. Então algumas pessoas são muito criticadas ainda, são muito desprezadas. Já em outras culturas, não. Em outras culturas a gente vê as pessoas vendo como algo bom, algo que seguiriam, né, as culturas de outros países. Já na Bahia,
é diferente. Você acha que a globalização é uma ameaça para a diversidade culturais? Explica o que você entende. Eu acho que não é uma ameaça, né? Porque hoje em dia, aqui em Feira de Santana, por exemplo, na Bahia, a gente pode ter o que existe na cultura japonesa, né? Que veio de fora para cá. Então, a gente não teria acesso a essas coisas, né? Tipo maquiagem, tipo restaurantes, as comidas japonesas, e hoje a gente tem aqui. Então, a diversidade e a globalização, ela está ligada, né? Eu acho que veio para beneficiar a gente. Você considera o Brasil um país rico em diversidade cultural? Feira de Santana também? Super. Acho muito cultural. Feira de Santana tem os repentistas, né? Tipo Buli Buli, né? Tem a literatura de cordel, tem o carnaval, que é uma festa bonita. O mercado de arte. O mercado de arte com as... Representa isso. As, como é que fala? As rendas. A coisa cultural daqui é muito rica. Fala um pouco sobre a cultura de 5 regiões brasileiras que você conhece. Tem a região Nordeste, né? O carnaval. Tem a região Norte, o Bangumbá, a festa do Bangumbá. Tem a Centro-Oeste, a Cavalhada, o Fogaréu. Tem a Sudeste, a Congada, o Peão de Boiadeiro. E a região Sul tem a festa da uva, né? O Oktoberfest. Irei dar um posicionamento crítico agora sobre nosso tema, sobre as entrevistas que foram feitas. Então, o que foi abordado pelo grupo? Nós elaboramos 4 perguntas que foram respondidas por 3 pessoas entrevistadas. Nessas 3 pessoas, algumas pessoas tiveram opiniões diferentes no que se diz respeito à globalização. No que foi dito com respeito à globalização, 2 entrevistados foram a favor e um apenas contra. Com relação às que foram a favor, eles mencionaram que a globalização ela permite uma cultura, por exemplo, daqui de Feira de Santana, ser conhecida do outro lado do mundo. E com relação a pessoa que foi a favor, que foi contra, ela disse que essa globalização, ela acredita que ela está sendo uma ameaça para esse tipo de cultura, porque a partir do momento que se fala em globalização, se lembra de uma certa padronização. Então, quando se fala que quer globalizar, é porque quer se padronizar, deixar tudo igual. E não é esse o objetivo. O objetivo é que cada local, cada país, cada estado brasileiro, cada região, ele tem a sua cultura, como acontece aqui no Brasil, que, como foi mencionado nas entrevistas, é um país rico em culturas. Então, com relação à alimentação, quando se fala que a globalização ela influi nessa questão de alimentação, é porque, tipo assim, se quer se padronizar a uma alimentação que é cultura, por exemplo, de cada região. Por exemplo, na Bahia, nós temos a comida baiana, o acarajé, e se fala que a globalização ela ameaça nesse tipo de alimentação, por exemplo, dos fast foods, por exemplo, que se quer padronizar esse tipo de alimentação. Com relação a relacionar esse tipo de diversidade, essa temática com o meu município, eu vejo por o seguinte: no meu município acontecia uma festa tradicional, quer dizer, ainda acontece uma festa tradição, e que nesse dia dessa festa tradição há tempos atrás tinha uma cultura muito forte, por exemplo, uma cultura de por exemplo, Bumba Meu Boi, de quadrilhas, e hoje as pessoas acabaram adotando
outra cultura e deixou de lado. Hoje isso não existe mais. Nesse dia que se faz essa festa tradicional, acontece, por exemplo, uma festa estilo micareta. Então, nessa questão, a globalização ela acabou influindo, acabou ameaçando esse tipo de cultura e acabou deixando de existir. Mas, como foi falado por duas pessoas que foram entrevistadas, tem um seu lado bom a globalização também. Ela permite que outra pessoa que esteja do outro lado do mundo, ela conheça a cultura do nosso estado, da nossa cidade. E foi isso, nós concluímos, voltando, falar de globalização. A globalização, nesse caso, ela influenciou, por exemplo, no carnaval. No carnaval, há tempos atrás, as pessoas iriam para as ruas fantasiadas, né, se divertiam de outra forma. E hoje, por exemplo, aqui na Bahia, nós vemos que o carnaval mudou. Então, tipo assim, a globalização ela permitiu essa mudança, ela permitiu que aquela cultura das pessoas que iam para as ruas se divertir de uma maneira diferente, faziam uma festa mais à fantasia. Hoje, a globalização ela permitiu essa mudança. Hoje as pessoas vão atrás de um trio elétrico, né? Atrás de um trio elétrico. Hoje não se tem mais aquelas fantasias. Então, dessa forma, ela permitiu a mudança dessa cultura. Só para concluir nosso trabalho, foi interessante o tema. A partir deles podemos conhecer as diversidades de culturas, principalmente no Brasil, que é um país riquíssimo em diversidade de culturas. Conhecemos a cultura do sul, da região centro-oeste, da região sudeste, e foi através disso que nós soubemos o quanto e soubemos também que ficamos sabendo que as pessoas, elas, de uma certa forma, as pessoas entrevistadas, elas sabem um pouco a falar da cultura brasileira, principalmente da cultura brasileira. Muito obrigada.